Oi, eu sou a professora Tati Weber, sou professora de português de redação e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda competência da prova de redação do Enem. Vocês me questionam muito sobre o que colocar, quais referências fazer que contemplem a segunda competência do Enem. Pessoal, isso é muito pessoal, isso vai muito de conhecimento prévio, de bagagem cultural de cada um. Existem várias possibilidades, inúmeras possibilidades de nós relacionarmos o tema proposto com outras áreas do conhecimento. Vai da literatura, filosofia, sociologia, vai a obra literária. Essa segunda competência pode englobar filosofia, sociologia, pode englobar literatura, pode englobar filme, série, tudo que vocês têm de conhecimento histórico, literário, conhecimento de mundo de um modo geral, das artes, todos os aspectos que envolvem o tema proposto de uma maneira ou de outra, podem ser utilizados e podem completar a segunda competência. Como eu falei, vai de conhecimento prévio de cada um. É muito pessoal essa relação. Importante mesmo é que tenha uma coerência e uma coesão com o tema proposto. Quando se trata de segunda competência, você pensa nas relações possíveis de se fazer com o tema proposto e essas outras áreas do conhecimento que são próprias da bagagem cultural de cada estudante. Alguns dominam literatura, outros dominam história, outros têm mais familiaridade com filosofia, com sociologia, outros dominam as artes, outros são da literatura. Não importa qual referência vocês farão ou quais referências vocês farão. Importa sim é que a referência feita seja coerente ao tema proposto, seja coerente ao ponto de vista de vocês, considerando sempre que o texto é um texto dissertativo argumentativo. Citações também são válidas. Só tenho observado... Vocês só precisam observar nas citações se elas têm realmente relação com o tema proposto. Tem uma dica em relação à citação que eu acho bastante válida, que é assim, ó. A citação pode ser direta ou pode ser uma citação indireta. Citação direta, vocês se comprometem com a frase propriamente dita, com a citação propriamente dita. Geralmente esse tipo de citação direta, ela vem entre aspas, porque ela se compromete, como eu disse, exatamente como a citação foi dita pelo filósofo, pelo professor, pelo sociólogo, pelo psicólogo, não importa quem... É interessante quando vocês citarem alguma frase, alguma máxima, alguma premissa, que vocês citem, que vocês expliquem essa citação e que logo em seguida vocês relacionem com o tema proposto. São três partes: citar, explicar e relacionar com o tema proposto. Assim vocês evitam de deixar uma citação aleatória, uma citação solta no texto, que não tem uma relação direta com o tema proposto. Digamos que você cite, percebeu que a citação não tem uma relação estreita com o tema proposto, procure uma outra citação. Citou, explicou e não conseguiu relacionar adequadamente com o tema proposto, não é uma citação, não é a citação mais adequada, procure outra. Sempre as três etapas: citar, explicar e relacionar. Se falhar a segunda etapa, que é da explicação, não deu certo a citação. Se falhar a terceira etapa, que é de relacionar com o tema proposto, a citação também não é uma citação adequada, procure outra, certo? Quando você fizer, se você optar por uma referência histórica, uma abordagem histórica, eu sugiro que vocês contextualizem o tema no passado, façam um retrocesso histórico, façam a abordagem do tema proposto no passado, voltem para o presente, isso pode ser feito no segundo parágrafo, no parágrafo posterior, e aí contextualiza o tema na atualidade. Vejam que quando vocês fazem um retrocesso ao passado, quando vocês fazem uma referência histórica, a comparação é inevitável. Vocês podem comparar por contraste, que aí vocês estão opondo duas... que aí vocês
que aí vocês colocarão em oposição duas situações, que aí vocês colocarão em oposição duas situações, a do passado e a do presente, ou pode ser também por semelhança, também é uma comparação, mas aí não é uma comparação por contraste, não é uma comparação por oposição, será uma comparação por semelhança. A relação do passado é muito semelhante à relação do presente, o tema no passado é muito semelhante ao tema no presente. Sempre é inevitável essa comparação, essa analogia quando vocês fazem referência ao passado. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Mais uma dica, te inscreve no canal Contexto Português Redação. Um abraço, um beijo, até o próximo vídeo. Bons estudos, fiquem bem!